Hoje é a nossa quinta aula de um compartilhar divertido sobre Ayurveda e sobre a construção dos doshas, como os elementos interagem, como é a percepção da gente sobre o mundo em relação a quem a gente é e como a gente vive a nossa história. E hoje eu vou contar um pouquinho para vocês sobre o Pitta. Quem é o Pitta? É a pessoa que tem uma maior quantidade do elemento fogo mais o elemento água. Nas aulas passadas a gente estudou as qualidades dos elementos, lembram? Então são 20 atributos ao todo, são 20 qualidades, são 10 pares de opostos, então quente, frio, úmido, seco, pesado, leve, resistente, fluente, resistente penetrante, denso, esqueci o que eu ia falar, denso, leve, estático, imóvel, agora foi. E daí a gente vai ver quais são as qualidades do fogo e da água. Então, quando a gente olha para esses dois elementos, o que eles têm em comum? Eles são penetrantes, eles são leves, fluentes, oleoso, claro, quente, móvel, líquido e macio. Essas são as qualidades que eles têm em comum. Então, o fogo e a água. O Pitta a gente pode traduzir como metabolismo, transformação. Então, Pitta, imediatamente a gente pensa em metabolismo e transformação. Quais são, ou o que o Pitta governa no corpo? Digestão, que é o nosso metabolismo, todas as transformações vitais, então, a digestão, a absorção, a assimilação, nutrição, a temperatura corporal, a coloração da pele, o brilho nos olhos, que mais? A inteligência, a visão, a fome. A fome é governada pelo fogo, a gente chama de fogo digestivo. Olha que interessante isso. Vou dar um outro spoiler. A gente tem uma lareirinha no nosso estômago que chama Agni. Os médicos indianos contam que se você tem um Agni forte, você tem uma saúde forte. E a gente está falando do elemento fogo. E aqui a gente está falando das funções. Então, compreensão, visão, fígado, coragem, tudo isso são funções que o elemento fogo governa, que o dosha Pitta governa. Qual é a sede de Pitta? Lembra que eu falei? A sede é onde o corpo se manifesta. Quando ele começa a entrar em desequilíbrio, qual é o primeiro lugar que ele vai se manifestar? É na sede. A primeira sede de Pitta é o intestino delgado. É ali que ele começa a reclamar. O que acontece? Provavelmente o Pitta vai ter uma diarreia. Ah, ficou nervoso, teve diarreia. Na aula passada do Vata, por exemplo, a sede dele é o intestino grosso. Quando ele fica nervoso, o Vata, quando fica nervoso, prende o intestino, porque ele é seco. O Pitta, ele é oleoso, ele é quente, ele tem água. Quando ele fica nervoso, o que acontece? Diarreia. E daí a gente começa a brincar com os atributos dos opostos. Fogo, diarreia. Seco, intestino preso. Vamos voltar agora para a sede de Pitta. Intestino delgado. Estômago. As pessoas não falam assim, nossa, eu tô com uma gastrite. Fogo, qual é a sensação? Uma queimação. Fogo, elemento fogo e água, dosha Pitta. Glândulas sudoríferas, o sangue, o olho, a pele, essas são as sedes do dosha Pitta. Qual é o horário? Qual é o horário que no dia tem mais fogo? O que a gente pensa? Qual é o horário que tem mais fogo no dia? O horário que o sol está a pino, acima de nós, bem retinho, perpendicular. Então é das 10 às 14. Esse é o horário que tem mais fogo. E à noite, das 22 às 2 da manhã. Por que a gente almoça entre 11 e 2? Porque o fogo de fora, que é o sol,
está mais alto. E o fogo de dentro, que é o da barriga, aquele Agni, também está mais alto. Ah, mas Fabi, eu posso comer às 3 da tarde? Pode. É o melhor horário? Não. Vai fazer mal para sua digestão? Vai. Então, é começar a entender como a natureza interage com a sua saúde. Tem uma sabedoria intrínseca em seguir os ritmos da natureza. Então, almoço das 10 às 14. Fase de vida é a fase adulta, metabolismo. Pensa, é uma fase que você está ganhando dinheiro, está trabalhando, está constituindo família, está fazendo vários cursos, está abrindo empresa, está engravidando, educando filho. É uma fase de metabolismo, de transformação, de criação, de colocar no mundo em prática quem você é. Fase da vida, metabolismo. Então, Pitta, fogo e água. Função que governa, digestão e metabolismo. A sede, a principal lugar de alarme, é o intestino delgado, o estômago, o sangue, os olhos. Horário, das 10 às 14, das 22 às 2. Fase da vida que é regida por Pitta. Fase adulta é o metabolismo. E agora a gente vai para aquela brincadeira de ver as características físicas, emocionais, intelectuais e de desequilíbrio do Pitta. Vou começar esse vídeo diferente. Eu vou mostrar uma figura Pitta e daí a gente vai descrevendo ela conforme eu for mostrando. Essa é a nossa modelo Pitta. Olha aqui, dá pra ver? Ela é loira, olha como ela tá, com babado, toda linda maquiada, um batom bem pink. Olha o detalhe da sandália dela, ela tá toda com sparkles na sandália, toda com brilhos e strass. Olha o olho dela como é um olho claro, tá? Ela tem um peito bonito, é um peito de silicone, ela é toda malhada, então bumbum definido, ó, aqui se a gente levantar, a gente vê que tem a dobrinha do bumbumzinho dela, ela é definidinha. Ela é a que malha na academia e fica com o corpo bem definido. Ela ganha massa muscular rápido, tá? Vamos guardar a Pitta, deu? E agora a gente vai falar um pouco das características da Pitta. Deixa eu mostrar o namorado dela. Ó, esse aqui é o namorado dela. É um general. Você vê que ele é todo definido, músculo, tal, perna forte, faz muito agachamento. Ele tem uma patente e ele gosta de mostrar isso, ele exibe isso. A arma que ele tem é a mais poderosa, é o último modelo, é uma Mega Blaster com raio-x, telescópio, não sei o que. Foi inventada por uns cientistas super inteligentes, tá? Esse é o Pitta, menino. E a planta Pitta, qual é? Peraí. É uma pimenta! Ai, caiu. Peraí. Ó, a pimenta é uma planta Pitta. Se a gente for pensar em fogo e água, quem mais é fogo e água do que um pé de pimenta? Olha como é linda. Ela é brilhante, ela é vermelha, ela tem as folhas em abundância. Quando você entra numa horta, você rapidamente localiza essa planta. Mesmo que você não saiba qual é, ela chama a atenção, tá bom? Vamos lá. Vamos falar das características agora. Características orgânicas. Como é o osso de um Pitta? Como é a estrutura do Pitta? O Pitta, ele é mediano. Tudo dele é médio. Ele não é nem muito alto, nem muito baixo. Ele tem a musculatura, é toda definida quando ele decide trabalhar, ele ganha músculo rápido e ele perde músculo rápido. Então, ele malhou, ele fica bombado. Ele parou de malhar, vai perder a musculatura. Peso, ele ganha peso rápido e perde peso rápido. É aquela pessoa que eu morro de raiva e fala assim, gente, eu fiquei 2 dias fazendo dieta e eu perdi 3 quilos. E eu olho e falo, tá, que raiva. Por quê?
Porque eu fico 3 dias de dieta e não aconteceu absolutamente nada. Eu perdi 3 dias sem comer coisas gostosas. Raiva. Enfim, esse é o Pitta. Ele engorda e emagrece rápido, ele ganha músculo rápido. Como é que é a pele de um Pitta? É uma pele quente. É aquele ser que você vai dormir de conchinha, o bumbum é quente, ele é gostosinho, ele é aconchegante. Sistema circulatório é ótimo. Não tem Pittas, mulheres têm muito menos celulite no bumbum, porque a circulação é boa. Inteligência. A inteligência do Pitta, ela é boa. Ele aprende rápido e ele guarda a informação. Ele lê, sabe, numa reunião, tá todo mundo lá em reunião discutindo um problema. Aí entra um Pitta na sala. Ele ouve 5 minutos da reunião, a reunião já tá rolando há 2 horas. Ele ouve 5 minutos da reunião e fala, gente, peraí, você vai comprar o carro, você vai levar até o estacionamento, você vai fazer a documentação, você não está fazendo nada, está só trabalhando, volta para o seu setor. Ele tem uma inteligência emocional de rapidamente tomar consciência da situação e agir para a resolução. Ele é muito rápido nessa leitura e ele é da ação. Ele não vai ficar pensando 10 horas, ele vai lá e pá, já fez. Xixi, ele faz muito xixi. Cocô, ele faz um cocô normal, assim. Só que quando ele fica nervoso, ele vai para diarreia. O que acontece? O Pitta é o mais fedidinho de todos. Xixi fedido, cocô fedido, tem suor, é aquele adolescente Pitta, tem CC, é aquele que é fedido embaixo do braço, que o pé é fedido, que as mocinhas, a pepeca é fedida, tem cheirinho de bacalhau, mais do que os outros doxas. Por quê? Porque eles têm o calor no corpo, e o calor e a oleosidade do fogo trazem esse odor. Então eles são os mais fedidinhos, infelizmente. Peso, sono. É um sono que deita e dorme rápido. Os sonhos. O sonho do Pitta é sempre com muita paixão. Ou ele está sendo perseguido, matando, roubando, umas coisas de ação, filme de Velozes e Furiosos, ou é um sonho de paixões, assim, sonhos sexuais, sonhos que envolvam essa coisa da ação, mas do fogo, do envolvimento. Cabelo. O cabelo do Pitta é um cabelo fino, sedoso, ruivo, castanho ou grisalho. O que é muito legal? Os Pittas, por eles serem fogo, muitas vezes, como eles pensam muito e têm um intelecto muito ágil, o fogo sobe aqui para a cabeça. E o que acontece? Eles ficam grisalhos muito cedo. Você vê gente de 30 e poucos anos, um monte de cabelo branco. Pitta. Outra coisa que der de um Pitta, calvície. Mulheres e homens de cabeça quente queima o bulbo da raiz e eles vão ficando carecas. Outro dia eu peguei uma foto de um escritório de advocacia, de um catálogo de escritório de advocacia, e aí eu comecei a avaliar os doxas. 80% das pessoas que estavam na foto tinham entrada de cabelo aqui atrás, assim, ó, homens e mulheres. Daí eu comecei a rir, porque eu falei, gente, só Pitta mesmo, que queima de dentro pra fora, e junta todo mundo e vai fazer o quê? Justiça! Qual é a palavra do Pitta? Eu fico indignado, eu quero justiça. Por quê? Porque do elemento fogo, ele é muito correto. Como são os dentes? Tamanho médio. O que a gente sabe dos dentes e da boca de Pitta? Ele tem mau hálito, porque ele é o fedidinho, e ele tem as gengivas que sangram com muita facilidade. Isso é um desequilíbrio do Pitta. E os dentes podem ser mais amarelados, porque o Pitta ele tem mais cor. O Vata, lembra que ele é mais apagadinho, mais sem cor? O Pitta já é mais colorido. É aquela pessoa que tem a bochechinha vermelha, que quando fica irritado, que você fala assim, nossa, meu sangue ferveu, e a pessoa fica vermelha. Pitta.
lembrei de um exemplo bom de pita. Sabe aquele desenho Divertidamente, que tem a raiva, que explode e fica vermelha? É um pita. A raiva é um pita. Os lábios são bem vermelhos. Nariz é pontiagudo com a pontinha vermelha. Lembra que ele é fogo, ele é calor, ele é quente, ele é cor. Olhos. Os olhos do pita são muito vivos, são penetrantes. É aquele olho que se você encontra no olhar, você fala, ui, que gostosura. Por quê? Porque é um olho que tem vida. É um olho que diz por que ele tá te olhando. Então, se for um pita bravo, se ele tiver puto da vida, ele vai te olhar e você não vai ter dúvida que se for seu chefe, você vai tomar bronca. Se você é mãe, o seu filho já sabe que vai tomar castigo. E se for um olhar apaixonado, um olhar sedutor, também não vai ter dúvida, fica muito claro. Por quê? Porque a visão é uma das sedes de pita. Então, o fogo se expressa ali com maior facilidade. A pele é mais acobreada, quente. Unha macia e rosada. As unhas de pita, normalmente a gente vê aquela luazinha branca aqui embaixo. É uma unha mais resistente. Atividade física. O que os pitas gostam de fazer? Competição. Quem faz triatlon é pita. Quem faz corrida de aventura? Pita. Quem faz corrida de automobilismo? Pita. Por quê? Porque eles gostam da superação, eles gostam da ação, do desafio, eles vão atrás para ser o melhor. O meu carro é o mais potente. Vou mostrar um carro de pita para vocês terem ideia. Ó, esse aqui é um Porsche Carrera. Esse é um carro típico de pita. Ele não vai ter um Fusquinha New Beetle, ele vai ter um Porsche Carrera amarelo, vermelho. Por quê? Porque ele é fogo, porque ele brilha, porque ele quer atenção, porque ele trabalhou para ganhar o dinheiro e ele gosta de ostentar. Ele vai ter o melhor carro, a melhor casa, a mulher dele é a mais bonita, os filhos são os mais inteligentes, porque ele curte brilhar como o sol. Vamos lá. Temperamento. Como é que é quando a gente imagina um elemento fogo com um elemento água? A gente imagina, sei lá, uma fogueira, né? O pita, ele é agressivo, ativo. Quando ele está exausto, ele fica irritado. Ele é ambicioso. Eles são ótimos líderes. Então, quando você pensa num pita em equilíbrio, a gente pode dar exemplo de um Obama, um Mandela. São excelentes exemplos de pita. São pessoas focadas, que sabiam o que queriam, sabiam onde iam chegar e foram adiante, independente do que a vida impôs para eles. Em desequilíbrio, quem é um pita em desequilíbrio na liderança? Um Hitler, um Mussolini. Por quê? Porque eles têm a inteligência, eles têm a capacidade de persuasão, então eles vão envolver as pessoas, mas para quê? Para uma supremacia branca, para matar os judeus. Eles têm toda a habilidade que um líder saudável tem, mas eles usam para um objetivo muito estreito. Apesar deles acharem que é uma coisa boa, não é, né? Por quê? Porque eles estão em desequilíbrio. Então eles têm a habilidade e não é usada na sua melhor potência. Quanto ao aspecto psicológico, ele é compreensivo, inteligente. A justiça e a indignação fazem parte do vocabulário do pita. Então são pessoas que, se você está num bar e ele vê alguma injustiça acontecendo do lado dele, ele vai se meter na briga, ele vai falar o que ele acha, ele não deixa passar. Por quê? Está na alma dele a justiça e a indignação. Lembra que o fogo ilumina. Lembra que o metabolismo transforma.
lembra que é fogo mais água, é iluminação mais fluidez. Então, é um ser que vai agir no mundo, é o que vai transformar o mundo. Quando em desequilíbrio, o que acontece? Impaciência, raiva, ira. Sabe quando acontecem aqueles crimes passionais que a pessoa fala assim: nossa, mas eu matei por amor? Isso é um pita matando. Ele está tão envolvido, ele está tão enlouquecido que ele mata por amor. Então esse é quando ele está muito desequilibrado. Como é que é a fé do pita? Ele é o fanático. Ele acredita em uma coisa, ele vai até o fundo daquela religião, ele vai estudar com os melhores mestres daquela escola para endossar a fé dele, para levar isso para mais pessoas. Os sonhos, a gente já falou um pouquinho, são ardentes, irritantes, violentos. E quais são as doenças? Como é que é um fogo muito grande no corpo? Gastrite, tendinite, rinite, otite, tudo que é it significa inflamação. O que é inflamação? Um excesso de fogo no corpo. Tudo que é it é pita. Gengivite, sangramento da gengiva, pita, desequilíbrio do fogo. Úlcera, pita. AVC, o cara teve um infarto, fogo. Aí o que acontece? Olha só que coisa interessante. Outro dia eu li uma matéria que um empreendedor jovem morreu praticando atividade física. Aí eu fui ler a matéria. O que aconteceu? O cidadão era pita, então ele já tem bastante do elemento fogo, e ele foi treinar corrida ao meio-dia, horário de pico do sol, mais elemento fogo, na cobertura do prédio. Então ele estava numa idade de fogo, que é a idade do metabolismo, um adulto jovem, treinando corrida, exercício que aquece, pita, num horário fogo, meio-dia. O que aconteceu com o coração dele? Por que ele teve um infarto? Ele explodiu. Olha que coisa interessante. Por que é importante a gente saber os ciclos do dia? Porque você não vai correr ao meio-dia no sol, porque isso vai inflamar o seu corpo. Aonde a gente lembra e começa a se conectar com o que está fora, está dentro. Quando a gente observa a natureza. Ao meio-dia os bichos não estão caçando, os bichos estão na caverna, eles estão na sombra. A gente esquece que a gente é bicho e a gente fica num ritmo que não é o ritmo da natureza. Pensa que hoje em dia você vai dormir às 3 da manhã porque você está naquela... Eu ia falar um palavrão, naquela coisinha chamada celular e fica naquela porcaria até às 3 da manhã com a luz acesa. Às 3 da manhã da natureza, não tem quase ninguém acordado, gente. 6 horas o sol se pôs, é hora de diminuir o ritmo, de dormir. Não é hora de ficar assistindo os 10 maiores assassinatos da América. Não, é hora de assistir uma coisa calma. Então se conectar com os ciclos da natureza, com os seus ritmos. Esse cidadão que morreu não estava conectado com o ritmo. Ele estava conectado com o pita dele em desequilíbrio. Então ele foi fazer o quê? Um esporte de superação, na única brecha que ele tinha no dia, que era o horário do almoço, no horário de pico, porque transpira mais e dá mais gás, e infelizmente ele morreu. Por quê? Porque o coração dele, o corpo dele, era tanto fogo que teve um infarto. Então essa é a importância de se conectar com os ritmos e saber quais são as qualidades dos seus doshas e como você vai usar isso a seu favor. Se você é quente, você não vai correr no horário quente, você vai correr às 5 da manhã, que é frio. Por quê? Porque na aula 2 ou 3 a gente já falou isso. A Ayurveda trata com os opostos. Tá frio lá fora, eu como uma comidinha quente. Tá chovendo lá fora, eu vou fazer alguma coisa que seque o ambiente. Eu tô triste, eu vou assistir um filme de comédia.
Por quê? Porque os opostos são tratamento dentro da Ayurveda. As qualidades, os 20 atributos, para que a gente precisa saber? Para cuidar do nosso corpo. E assim foi a nossa aula sobre o Pitta, o elemento fogo mais o elemento água. Muito obrigada!